bom, pessoal? Bem-vindos a mais um Caldeira Insights. Hoje um dia muito especial para o Instituto Caldeira. Estamos recebendo aqui um dos nossos fundadores, um dos empresários mais importantes do Brasil, quiçá do mundo, né? Uma pessoa que inspira absoluta transformação, impacto, né? E que vem contribuindo em muito no desenvolvimento do nosso país. Para a gente, do Instituto Caldeira, é uma honra receber o Dr. Jorge Gerdau. E hoje a gente tem um modelo um pouco diferente para o Caldeira Insights. A gente tomou a liberdade de convidar mais pessoas para participarem desse bate-papo. A gente convidou a Lu, sócia da 45, uma empresa que atua na área de gestão, tema tão relevante, caro e importante para o Dr. Jorge e para todos os nossos empreendedores. Inclusive a 45, uma empresa que vem contribuindo com o próprio Instituto Caldeira em uma série de iniciativas, e o Matheus, sócio fundador da Lumini, que basicamente hoje faz parte da comunidade aqui do Instituto Caldeira, um clube de assinatura, fazendo um trabalho excepcional em termos de produção de conteúdo e disseminação de conteúdos que são muito relevantes nos dias de hoje. De forma muito objetiva, Dr. Jorge, a gente combinou justamente de não ser uma conversa formal, como é um pouco da característica do próprio Instituto Caldeira, né? E a gente basicamente aqui vai estar ancorado na ideia da curiosidade. Nós, jovens empreendedores, passamos uma vida inteira acompanhando a tua trajetória e hoje nós temos você justamente como um grande herói, como empreendedor, como empresário, como liderança para o nosso país. Por vezes é mais importante saber a jornada deste herói, porque ao longo desse período todo que você vem desenvolvendo uma série de atividades, é natural que a gente veja as grandes manchetes, assista às notícias, os jornais, né, os documentários ou o que vier que apareça, mas eu preparei uma primeira pergunta aqui que eu acho que, de certa maneira, pode ser o kick-off da nossa conversa, né? Nós, empreendedores, vivemos tempos muito conturbados. E aí o que eu gostaria, de fato, de provocar é o seguinte: o senhor nasceu em 1936, tô correto, né? No Rio de Janeiro, e basicamente naquele ano começava a Guerra Civil Espanhola, né? O conflito que muitos historiadores, inclusive, consideram como um preâmbulo ali da Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil, por sua vez, caminhava ali por um momento super conturbado também de radicalização política, né, com o presidente Getúlio Vargas anunciando uma nova Constituição e basicamente uma série de circunstâncias que, à luz do tempo, poderíamos dizer que momento maluco para começar um empreendimento ou para seguir um empreendimento da sua família. Dito isso, o que a gente queria para começar era ouvir um pouco sobre o que é as tuas principais lembranças da tua infância, da tua adolescência e o que realmente marcou aquele período dentro do início da tua jornada. Bom, a minha jornada, vamos dizer, ela é bastante interessante, porque eu nasci no Rio por acaso, de uma viagem que meu pai era diretor do Deutsche Bank para a América Latina, né, e fazia uma supervisão de inspetoria toda a América Latina, Espanha e Portugal, né, e vamos dizer, casou com a minha mãe em 1930, né, que é da família Gerdau, e consequentemente eu, aos 3 anos de idade, fui viver em Buenos Aires, na Argentina, tá? E depois da Segunda Guerra viemos para cá. Mas antes de eu ir adiante um pouco desse ponto, seria talvez interessante mencionar um pouco esses aspectos da tradição da Gerdau, porque Gerdau fez esse ano 120 anos, tá certo? E meu bisavô imigrou aqui ao Rio Grande do Sul em 1860 e poucos, e E veio como empresário. Tem um irmão que ficou nos Estados Unidos, outro irmão continuou na Alemanha, e com esse irmão na Alemanha também houve continuidade de contato cultural e de trabalho que nos ajudou a minha formação e educação da família, vamos dizer, então, a família Gerdau, que tinha essa fábrica de pregos, que começou meu bisavô em Agudos, né?
E isso, seguindo o conselho, diz: olha, vai para uma pequena colônia, porque aí você consegue vender para os colonos e também comprar a produção deles, então Genial. tu ganha na ida e na volta. Tá certo? Eu estou contando essa história que me passaram, né? Mas é bastante interessante. Depois ele passou de Aguda a Cachoeira do Sul a, a Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, com um filho, o Hugo fez a fábrica de pregos, tá certo? Em 1901, era um empreendimento que tinha nascido com dificuldades financeiras, então, em 1901 assumiu, e com outro filho, Walter Gerdau, fez a fábrica de móveis, né, que é aquele móvel vienense, né, que é um produto absolutamente internacional, né, que no começo de 1900 já tinha essa patente móveis vergados, né, que ele comprou essa patente para usar no Brasil, e já tinha em 14 países. É interessante dessa cultura, que foi talvez um dos primeiros casos de uma patente internacional atingir mercados do mundo todo. Bom, dessa fábrica de pregos teve uma evolução normal, né? Meu avô enviuvou muito cedo, né? Então ele continuou mantendo contatos importantes com a Europa e, inclusive, para possibilitar a educação das filhas, comprou casa em Hamburgo, né? Então, em 1930, meu pai, numa viagem de inspeção, conheceu minha mãe aqui, né? E decidiram casar em 4 meses, porque meu pai já ia viajar novamente, né? Até tem uma historiazinha no meio disso interessante, que meu avô, né, minha mãe contava, ele deu um dinheirinho para minha mãe, disse: olha, se esse Esse troço não andar direito, tem tu vai dinheiro, compra a passagem e volta. e vai embora. Garantiu o retorno. Mas eu conto isso porque a Gerdau, vamos dizer, no fundo, como qualquer tipo de empreendimento, certo? Normalmente vem com lastro cultural, tá certo, né? E o fato do meu pai ter entrado depois da Segunda Guerra, né? Porque nós ficamos durante a guerra em Buenos Aires, convidaram ele para pegar a direção na Alemanha, mas meu pai disse que preferiu Não é um ficar. bom Ele momento. disse: não vou entrar naquela confusão, e resolveu ficar na Argentina. Isso foi um passo decisivo, porque a Metalúrgica Gerdau, embora fosse uma empresa bem estruturada, tinha resultados bons e possibilitou, inclusive, essa condição de vida que minha mãe, a família Gerdau, pôde sustentar. Mas a entrada do meu pai trouxe uma visão e que extremamente de dinamização, né? Seja pela formação financeira, seja nas políticas de recursos humanos. Ele, além disso, liderava uma tecnologia de modernização de todo o banco, né, que naquela época já começava a mecanizações, né, e que não parou nunca mais, né, essa modernização. A família tinha também uma participação importante na Companhia Geral de Indústrias. Aí separamos as empresas, ficou meu pai somente com a fábrica de pregos, e teve aí um parceiro importante, o seu Roberto Nikon, né, e os dois construíram esse desenvolvimento, né. O passo importante foi 57, 58, compraram a Siderúrgica Rio-Grandense, que era uma empresa que tinha sido pelo Vitorista fundado, pelo vínculo de alguns políticos, como Vitorista com Getúlio, etc., resolveram construir uma tentativa de fazer a siderúrgica rio-grandense. A empresa estava falida, e como durante a guerra houve uma falta enorme de matéria-prima mesmo depois, o arame era importado, tá certo? Isso tu já estavas na Não, empresa? não, Não, ainda não, porque isso é vamos dizer, tu eu entrei na tinha empresa, 15, vamos dizer, em 54, entendi. assim. Eu estava começando a trabalhar quando se começou a decisão da classe siderúrgica rio-grandense, realmente os investimentos, né, de construir uma usina nova, etc. Então esse processo, vamos dizer, eu ressalto isso, né, de que, de certo modo, a família Gerdau teve uma sorte enorme, né, de que entrou uma injeção de um profissional internacional, certo, né? E isso naquela época, para uma cidade, ou para o Rio Grande do Sul, para o mesmo Brasil, era uma coisa, vamos dizer, bastante diferenciada. Se hoje já é incrível quando acontece isso, imagina aquela época. Mas aí você vê interessante que a Gerdau, né, vamos dizer,
com esse processo, a siderúrgica rio-grandense, etc. Aí nós tínhamos uma concorrência muito forte da belgo-mineira, que era o grupo Arbet, né? Mas naquela época eles produziam umas 5, 6 vezes o que nós produzíamos, né? E aí, das análises que a família fez assim, aí meu irmão Germano já teve uma participação importante, que ele cuidava da área comercial. Ele diz: olha, eu acho que a solução para nós diminuirmos o risco de estarmos relativamente pequenos em relação ao grupo nacional é nós tentarmos sair do Rio Grande do Sul com outros empreendimentos. Isso fez com que nós fizéssemos uma estratégia muito cedo, né, de construir uma cadeia de empresas, né. Então começamos no Recife, depois no Paraná, né, depois Isso é década de 60. 60 começou isso, né. Esse processo, vamos dizer, indiscutivelmente, vamos dizer, teve no lastro cultural, vamos dizer, tem alguns aspectos que, se eu olho para trás, né, vamos dizer, a pressão da concorrência nos fez de crescer. Se eu olho a história econômica do Rio Grande do Sul, tinha aqui no Rio Grande do Sul, inclusive esse local que estamos era do Renner, que o LJ Renner foi talvez o maior empresário que o Rio Grande do Sul já teve, uma iniciativa, capacidade fantástica. Mas as outras famílias tinham várias fábricas de fogões, tá certo? Fábrica de geladeiras. Mas isso tudo funcionava bem enquanto não tinha autonomia o Brasil de matéria-prima de aço, tá certo? Chapa de aço, etc. E não tinha estrada rodoviária também, tá certo? Então você pode verificar que esses polos, pequenos polos industriais, aqui do Rio Grande do Sul, né? Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Paranaguá, São Paulo, eram polos que davam condições de empresas pequenas, mas com o seu mercado regional protegido, tá certo, né? Isso é muito importante isso, porque essa pressão de risco nos estimulou a sair, né? E com essa visão financeira e cultural do nosso pai, a maioria da imigração foram famílias muito pobres, né, vamos dizer, seja alemã, seja italiana, né. Então foram verdadeiros heróis, né, que vieram para cá e conseguiram construir, trabalhar, gerar a riqueza que nos deu essa qualidade de educação, imigração e nível de prosperidade. Mas em termos de competição global, né, essa integração do Brasil num mercado único, né, foi tremendamente, eh, como é que se diz, impactante sobre essas empresas, né, porque também houve outras iniciativas semelhantes à nossa de sair daqui, mas para competir com essa guerra nacional de espaço, muitos dos empreendimentos não conseguiram sobreviver e competir, né? Mas nós, por causa dessa saída, em vez de nós sermos atacados aqui, nós saímos, né? Eu toco isso porque é uma na visão. Agora, eu analisando um pouco o processo de uma forma mais ampla, né? Vamos dizer, nós somos 4 irmãos, né? Germano, Klaus, Jorge e Frederico, tá? Né, e cada um cuidava de uma área, tá. E nós tínhamos, além disso, 2 extraordinários profissionais que formavam, então, o comitê executivo, e esse pessoal, nós trabalhando junto, né, com especializações setoriais, né, o Germano fazia comercial, o Klaus a engenharia, a indústria, né, o Frederico, eu no começo tinha finanças, contabilidade e ainda recursos humanos, e já começando as relações institucionais, mas o Frederico, quando entrou, ele pegou a parte de financeira e administrativa, e com isso nós tínhamos, assim, vamos dizer, um nível de profissionalismo setorial. Eu conto isso porque é muito interessante, porque em vez de ter rivalidade dos irmãos, no É, fundo eu precisava que meu irmão fosse sim. ter sucesso. Isso é uma pequena observação, porque muitas Não, vezes mas as é famílias, gigantesca. né, mas é um ponto assim que eu digo, eu falar isso, né, num debate dessa oportunidade, eu acho que quem não se escuta pode pensar sobre isso, né, que essa união, né, quer dizer, tinha um ponta esquerda, né, um centro, né, Então, é, mas deixa eu até te perguntar, vou pegar aqui só esse gancho, se vocês não se jogarem no meio, eu vou ficar fazendo perguntas.
Eu queria muito ouvir mais, porque tu falas muito, né, no legado cultural e na perspectiva da família. Já tive a oportunidade de te ouvir algumas vezes. Eu sei o quanto que o tema da família ele é relevante na construção de tudo que a Gerdau representa, na tua figura. Eu queria te ouvir mais, assim, como, porque não foi um mar de rosas o tempo inteiro. Tenho certeza que quem tem irmão sabe que é o natural. Quando está Olha, se você liderando, olhar a história, né, e olhar, vamos dizer, quantas crises ex- econômicas e políticas nós atravessamos, né? Tu diz, mas como é que foi como é que possível isso, é né? Mas exatamente? aí a experiência financeira que o grupo tinha, trabalhar com reservas, liquidez, né? Fazia os projetos e também fizemos uma coisa para abrirmos o capital, né? Vamos dizer, o setor cirúrgico é capital intensivo, né? Então nós fomos os primeiros grupos brasileiros que primeiro com o fundo Q5, né, que é um fundo que o Rockefeller criou para estimular o desenvolvimento do mercado de capitais para empresas nacionais, né, Sim, desenvolvimento do mercado da nacional, sim. nacional com uma visão do mercado de capitais. Então, vamos dizer, fomos um dos primeiros E de vocês tentos. tinham ritos ou hábitos para manter esse diálogo permanente, essa confiança? Como é que isso, de certa maneira, se dava no dia a dia, assim, da família, né? Meu pai, com a experiência que tinha, organizava reuniões formais entre nós. Como um bom alemão. Mas eu diria que mais um bom alemão, vamos dizer, é, é, isso é uma cultura profissional, tá certo, Claro. né? Então, muito cedo nós aprendemos a trabalhar de uma forma organizada, estruturada, definindo políticas e desafios, né? Dentro dessa visão de como construir isso, etc., né? Tem um outro ponto que eu tenho que ressaltar, né, que são valores filosóficos de comportamento e vida, tá? Uhum. Então, os valores de ética, né, que meu pai trouxe pela cultura do sistema financeiro alemão, né, vamos dizer, e ele estagiou primeiro em Hamburgo também. Então, eh, no nós crescemos, então, nós fomos educados com conceitos de simplicidade, valores, poupança, né. Tem uma historiazinha, assim, que minha mãe queria trocar as cortinas, né. Aí meu pai disse assim: "Espera um pouco, nós precisamos aqui comprar essas máquinas, fazer um aumento de capital aqui, né, deixa as cortinas um pouco assim", né. Eu estou lhe contando isso é um pouco É, folclórico, né, mas mas ilustra. indica, vamos dizer, então, quando meu pai faleceu, né, a primeira coisa, em 80, nós, os irmãos, nos reunimos e estabelecemos claramente os valores. Então, não é os valores não estão num painel, né, eles são praticados, né. Eu tenho, assim, uma frase que é eu tenho que mencioná-la, tá certo, né, mas eu comecei a trabalhar aos 16 anos, né, eh, antes já varria a fábrica, aos 14 anos já passava um mês, convivendo na fábrica, mas aos 16 anos eu comecei a trabalhar de dia, estudava à noite, né, eu fiz o curso técnico de contabilidade, depois fiz faculdade de direito. Mas nesse processo dos valores, etcétera, eu nunca vi uma caixa 2 na Gerdau desses meus 16 anos, tá certo, né. É um troço assim que, eh, a gente tem que ter até cuidado de falar isso, né, porque é tão fora dos costumes, né. Meu pai exigia que no terceiro dia útil, toda a contabilidade e todas as filiais que tivesse na mesa para poder analisar os números, né. Quer dizer, eu tenho uma gratidão enorme, né, porque eu digo assim, o sucesso que nós conseguimos, né, eu tenho que agradecer a Deus, vamos dizer, da educação e dos valores que eu recebi, tanto por parte da minha mãe, como por parte do meu pai, nessa visão, né. O meu irmão Germano, inclusive, diz uma frase assim, né: "Pô, lá em casa, no almoço e na janta, só se falava do negócio", né. Não era bem assim, mas quase assim, tá certo? Sim, vivia É. intensamente o negócio por tudo que ele representava enquanto Porque estávamos construção, enquanto toda a família envolvida, né. Dentro desse assunto, eu lembro de uma frase do senhor numa palestra na Endeavor, que o senhor disse que prefere trabalhar em tempos de crise, né? E me parece que essa união de vocês, esses valores que vocês conservavam, é que permitiu vocês uma sobrevivência em diversas revoluções tecnológicas, políticas. Ao que o senhor atribui que é a principal virtude que manteve vocês unidos
e seguindo essa trajetória com estabilidade? Bom, eu acho que é um ato de inteligência, em primeiro lugar, tá certo, né? Né? Juntos, um bom time vale mais do que o ganhar sozinho, tá certo? Né? E ainda com a identificação da educação de valores, isso ocorreu praticamente ao natural. E nós hoje, a formação do conselho do grupo, tá certo, né? Cada um dos 4 blocos tem um representante no atual conselho de administração, tá certo, né? Então essa cultura de visão profissional, né? E isso é extremamente importante. Então nós muito cedo, vamos dizer, mais uma vez, o fato dessa convivência internacional, né? Nós então abrimos o capital, propiciamos ações para os empregados, né? Abrimos o capital muito cedo, então nós devemos ser um dos primeiros. Aliás, hoje saiu no jornal, eu acho, a lista das empresas mais antigas de capital aberto, né? E eu acho que nós lá estamos em 4º, 5º lugar, né? Vamos dizer, o primeiro Banco do Brasil com 240 ou 260 anos. Mas depois das empresas privadas, etc., são aí 140 anos, coisa assim, né? Esse negócio pode ser assim, por quê? Primeiro, você consegue ter o capital para tomar riscos de empreendimentos siderúrgicos que são capital intensivo, né? Aí é normal você, quando constrói, passar uns 3 anos aí apanhando até que começa a dar resultado, né? Porque essa tecnologia, produtividade, conquista de mercado, concorrência, etc. Então não é no dia seguinte que sai ganhando dinheiro, são tudo político. E por isso, vamos dizer, esse ponto da conjugação, eu acho que é tão importante nisso, tá certo, né? E o senhor atribui essa visão de constante internacionalização, expansão algo que o seu pai trouxe lá desde o início e que perdura até hoje? Eu diria que veio dos 2 lados, tá certo? Porque o irmão do meu bisavô foi diretor industrial do grupo Haniel. O grupo Haniel era o maior grupo industrial da Alemanha, tá? E vocês têm ainda hoje um caminhão aí, MAN, né, que começou a ser fabricado no Brasil em joint venture com a Volkswagen, né? Esse caminhão, né, é dessa grupo família Haniel. Tem uma outra empresa internacional que trabalhava aqui no Brasil, também se chamava Ferrostal, é uma trading enorme, né, que comprava e vendia. Então, por isso eu digo esse vínculo internacional da minha mãe, por parte do tio, tá? Foi um fator extremamente importante. Essa visão internacional que meu pai trouxe ao cuidar da América Latina, cuidando desse troço com experiências financeiras, né? Eu digo assim, nós tivemos muita sorte dessa conjugação de fatores, tá certo? Porque isso influenciou para nós nas decisões, quando tínhamos que decidir fazer ou não fazer, ir para fora, né? Porque naquele tempo, para você Imagino. decidir de abrir uma filial em Pernambuco, tá É um certo? Né? misto Nós de compramos loucura lá. com... Pô, eu trouxe de louco, né, vamos dizer. É um Realmente, pouco de loucura, né? o web normal, né? O IB normal. Agora, então, o que é importante, vamos dizer, essa visão bastante global, vamos dizer, tá certo? E que nós, depois se estender no Brasil, nós se estendemos para o mundo, tá certo, né? Nós, então, temos empresas em 12 países, hoje já tivemos 14, né? Fizemos com as crises aí, análise de estratégicos, com as crises do setor, nós analisamos bem se deveríamos manter todos os pontos, mas na realidade, vamos dizer, essa visão ética de valores, tá? Essa visão de competir, essa capacidade de atender clientela, tá certo, né? A cultura do cliente feliz, tá certo, né? Em primeiro lugar, o cliente sempre, né, vamos dizer, ele que paga a festa, tá certo? Então são culturas e valores que nasceram de uma forma muito, muito forte pelos 2 lados da família, tá certo? Da mãe e do pai, tá? E vamos dizer, e com uma equipe, vamos dizer, dos 6, dos 4 irmãos, mais 2 principais executivos, o Luiz Pedó e o Petri, né, nós realmente fizemos, então, esse crescimento nacional e internacional, mas eu volto novamente,
de uma base de valores muito, muito forte. Né? O que faz isso? Além disso, vamos dizer, meu pai começou vendendo ações para os operários, etc. Né? Mas na década de 80, nós começamos a olhar um pouco os japoneses, que eram os melhores operadores de siderurgia, e nós fizemos convênios com 2 grupos. Nós, quando trabalhamos, o professor Falcone era professor da universidade sobre metalurgia em Minas Gerais, tá certo? Minas Gerais sempre teve uma tradição grande nesse campo, né? E ele começou a trabalhar com os japoneses com a introdução do conceito de Total Quality Control, TQC, tá certo? E nós aderimos disso. Então, as primeiras viagens que o Falcone fez já foram engenheiros nossos juntos, tá? Aí tivemos uma reunião no final do ano, isso é interessantíssimo, em 80, que nós, com nossos engenheiros reunidos, o engenheiro Schiffer perguntou: mas Jorge, como é que tu queres que um operário nosso, mal e porcamente, desculpe a palavra, né, tenha apenas um curso primário, um 3º ano, para competir com um operário japonês que tem 12 anos de educação, mais capacitação profissional? Quando nós ouvimos isso, tá certo? Eu disse: olha, nós vamos ter que investir em educação. Por isso, meus vínculos ainda hoje, profundos na educação, e eu digo assim, quando eu falei já, né, o 4º item de educação é o mais importante. Então, eu aprendi isso em 80, tá certo? Né? E começamos a investir na capacitação e educação do pessoal. A nossa usina em Ouro Branco, em Minas, né, que é a de 2 altos fornos, etc., que é a maior unidade, faz entre 4,5 milhões de toneladas por ano, tem 97% dos operários com 2º grau completo, tá certo? Mas já há 10 anos atrás, ou 15, tá? Quando nós, o Klaus, nas suas viagens internacionais, olhando o benchmark com conceitos de qualidade total de Falcone, etc., nós temos que atingir a mesma eficiência e produtividade das melhores empresas mundiais. Então, nós fomos estimulados pela competição internacional de nós queremos atingir patamares que o mundo tem. Mas Então, só para fazer um adendo aqui, porque quem foi buscar os benchmarks foram vocês, né? Então, assim, a busca pela excelência é um valor que está instaurado no tá DNA aqui, de ó, vocês, tá né? aqui. Não, é assim, porque o que chama atenção hoje, a gente vê um monte de palavras, né, que a gente chama da moda, com transformação digital, parará, mas o que a gente percebe? O DNA da inovação, o DNA da excelência, né, quando a gente pode chamar aqui de qualidade, outros termos, mas a busca pela entrega do melhor é uma coisa que está no DNA, que vem da família, né? Isso aí Eu diria que é um pouquinho paranoico até, tá certo? Tem agora, me falta o nome de um dos grandes intelectuais da educação, né? Ele diz assim: sem uma cota de paranoia não vai, tá certo? A gente tem que ter. Isso é um troço que ainda tem que ser mais difundido. Eu pessoalmente, hoje estou trabalhando nesse projeto de Custo Brasil. Nós conseguimos fazer com o governo, com, com o Guedes e o Carlos da Costa, nós fizemos um trabalho para definir quanto é o custo Brasil. E nós pegamos 12 itens principais, né? Tributário, pessoal, logística, custo financeiro e assim por diante. Né? O custo Brasil é 22% maior que o mercado comum europeu. Então, volta e meia, você vê os políticos, os tecnocratas, etc. Mas como é que não compete? tem como competir. E o pior é que não analisam. O discurso sobre o custo Brasil, nós estamos ampliando e entrando fortemente nisso. Nós conseguimos, inclusive, que se criasse uma comissão dentro da Câmara de Deputados para tratar o assunto, né? Mas você vê que as reformas, a atualização não vai, o Brasil está 20, 30 anos atrasados em tomar essas decisões e por processos políticos, né? E vai os interesses regionais, e é um prejuízo de louco, né? Então, hoje, né, um produtor nacional, ele para exportar está pagando aí 15%, Sim, o aço paga 16,2% nos diversos fatores que encarecem a nossa competitividade. Então, na realidade, vamos dizer,
e por isso que nós, muito cedo, dizemos, pô, eu para competir no mundo e conseguir ter, eu tenho que atingir os patamares de produtividade que o mundo tem. Mas A busca pela a busca da a busca excelência. ela é paranoica e ela é para sempre, né? Eu estou tentando até rascunhar um pouco esse tema desse tema de busca, tá certo? Essa inquietação de busca, né, Valdir? E você vê hoje, vamos dizer, a evolução do setor primário no Brasil, né? Mas é que nossa turma está olhando o mundo, o que acontece em tecnologia, se traz para cá, tá certo? É o único modo que tem, você ter... E o mundo já, em algum lugar já fizeram, tá? Não tem que inventar muito, tem que pesquisar como é que faz, o que tem que fazer. Quer fazer? Eu sei queria que dar só- um passinho atrás Por só, favor, Pedro, vai para a lá, Lu. gente não... Tá contigo. Tô curiosa Vai aqui. lá. Doutor Jorge, tu comentaste que muito do sucesso da Gerdau, né, e dos 120 anos, está atribuído lá atrás à educação que vocês receberam dos pais de vocês. E de lá para cá, bom, se passaram, né, dessa geração até a geração dos teus netos e bisnetos, a gente está falando aí de 60, 70 anos, né? Ou seja, a forma de educar talvez seja outra, né? A necessidade de educação ela é outra. Mas o que vocês conseguem manter dentro da família em termos de valores no processo de educação? Porque dentro da Gerdau tu comentaste que os valores se mantêm até hoje. Mas como relacionar isso com a família? Nós conseguimos, não sei se por milagre ou por esforço, Eu quero saber qual é o segredo. nós conseguimos manter, vamos dizer, nessa próxima geração, depois da nossa, nós somos a quarta geração, né? E eles hoje, no comando do conselho, nas fixações, são aqui. Né? Nós, querendo ou não, conseguimos dar a eles uma educação extremamente semelhante à nossa, né? Vou dizer, pelo menos em termos de valores, eu diria que Que é o que não há importa, né? diferença. No esforço de trabalho e austeridade, etc., eu acho que também se identifica, tá certo? Lógico que hoje o mundo é diferente, tá certo? E Ou não. a pergunta é se nós vamos conseguir na próxima geração da mesma forma, né? Então, a meta que eu debato assim, eu digo assim, temos que replicar o que a quarta fez com a quinta, tem que conseguir, tá certo? Lógico que vai ser de forma diferente, etc., mas eu acho que assim, os valores básicos, no meu entender, de simplicidade, né? Não pode ter vaidade, tá certo, né? Eu vou fazer uma confissão aqui, né? Eu trabalho todos os dias em mim para eu não ter vaidade, tá certo? Todos os dias, tá certo? Porque quem tem vaidade fica surdo, tá? Não adianta ter 2 ouvidos se tu tem vaidade, tá certo? Então, porque o único modo é olhar e aprender, tá certo? Quando o cara acha que sabe, tá perdido, tá certo? É muito interessante. Meu pai passeava dentro da fábrica de pregos, né, quase todos os dias. De manhã cedo, ele dava a volta na fábrica de pregos. E aí, ele caminhando lá, achou um pitoco de cigarro no chão, né? Puta, ele foi lá, ele estava na fábrica, eu vi, ele pegou, saiu caminhando e botou no lixo. Pô, eu acho que ninguém nunca mais jogou um pitoco de cigarro no chão, tá certo, né? Mas é muito estranho, mas são simbolismos, não é esse ato, tá certo, né? E consequentemente, o respeito às pessoas, né? Essa talvez é uma palavra que o índice de respeito com o mais simples, de certo modo, existe no Rio Grande do Sul, tá certo? Que é um valor, vamos dizer, eu diria norte-europeu tá certo? Quem já teve escravos já não tem, tá certo? Né? Então é uma coisa muito complicada, mas eu acho que essa atitude na política de recursos humanos, né? Investir e respeitar, né? Então isso entra muito nos nossos valores da condução, né? E que no fim leva ao sucesso, né? E deixa eu pegar esse gancho, aproveitando assim, para quem está sempre nessa busca pela excelência, quem sempre está buscando novidade numa perspectiva não do novo pelo novo, mas de investir numa inovação, tu está suscetível a errar, né? E certamente dentro da jornada de vocês teve muitos erros, né? Como é que era o dia a dia de lidar com o momento que deu errado, né? Ou porque eu percebo que assim não, a verdade sempre impera, né? Pelo tudo que tu está comentando dentro do grupo Gerdau, a verdade e a transparência em falar sobre o erro. Como é que isso de certa maneira
Se tu pudesse ilustrar um pouco dessa... Isso é um tema interessantíssimo, né? Quem não arrisca, não petisca, né? Agora me veio a frase, tá certo? Assim, um ditado popular, né? Mas eu acho que na vida você tem que tomar riscos, né? Tem que mensurá-los, tá certo? Né? Não pode ser riscos irresponsáveis, etc. Ou analisar se isso não der certo, como é que eu resolvo? Eu tenho condições financeiras, econômicas, emocionais de aguentar, né? Mas eu acho que é muito inerente à vida profissional, né, e principalmente do empresário, né? Qual é a diferença do empresário, às vezes até um pouco primário, né, em relação ao intelectual? O intelectual sabe tudo, mas não tem coragem de errar, né, de fazer. Tá? O empresário, o que é? É um bicho vivo, atento, né, e toma risco. Tá? Ele paga, né? paga, paga caro e tem o prêmio também do sucesso, né? Então é muito interessante assim de que esse comportamento na condução, você na vida empresarial tem que tomar risco, né? Faz parte. E pensando nessa transição da 4ª para a 5ª geração, e claro, o crescimento avassalador que vocês tiveram, né, internacionalmente, como é que era para equilibrar justamente a jornada do Dr. Jorge, empresário, empreendedor, e o pai de família, né, marido, né, porque justamente assim, o exemplo como tu traça do teu pai, certamente é o que traça para os teus filhos, né? Como que foi para lidar com esse processo? Ou como é que é para Eu lidar? Porque isso gostaria não que não me acaba, né? tivesse feito essa pergunta. Eu sou pai de 2, né, doutor Jorge? Estou Não, mas começando a minha jornada. não, mas é muito interessante, né? Vamos dizer que manter esse equilíbrio, né? Não é fácil, né? Vamos dizer, mas a família tem que estar envolvida nesse processo emocional, no meu entender também, né? Porque a realização desse processo, e eu acho que é importante o aspecto econômico, mas a dimensão social do projeto para mim é mais importante, tá certo? Então, eu tenho uma frase assim que é um pouco discutível, mas eu gosto de usá-la, né? O dinheiro é meio para você realizar, tá certo? Né? Quando o dinheiro passa a ser o fim, tá errado, tá certo? Né? Isso não, vamos dizer, isso é um equilíbrio muito complexo, né? Porque e talvez é o maior dilema que nós temos hoje no Brasil, né? Esse balanceamento. Eu diria que nos últimos anos, né, por ineficiência de competência gerencial e por eventualmente excesso em alguns pontos de politicagem, de investimento social, né? E que nós temos que fazer muito mais ainda, né? Vou dizer, eu acho que no investimento social nós não chegamos na metade do que temos que fazer, tá certo? Em termos de qualidade de vida, pobreza, tá certo? Eu acho que 30% talvez fizemos. Mas eu só vou conseguir isso se eu tiver eficiência econômica. E o Brasil está parado praticamente há 20 anos, está crescendo 2%, etc., que é menos que a população, tá certo? Pelo menos a população anterior. Hoje o crescimento está pequeno, né? Mas no mercado está entrando o crescimento de 20 anos atrás. Bom, então essa relação entre econômico-social e ambiental, né, ele tem que ser muito bem estudado e analisado, né? E, vamos dizer, você está até vivendo momentos interessantes, né, que o governo, de certo modo, estabeleceu um orçamento com teto, tá certo? Mas falhou ainda numa outra decisão. Eu deveria ter um mínimo de investimento por ano. Eu diria que se não investir 10%, acha um modo de cortar dinheiro não sei aonde, mas investe 10 anos, porque eu tenho que crescer para oportunizar o desenvolvimento. Isso vale para a pessoa, para a família, para o município, para a empresa, para o país todo, tá certo? Então, o melhor exemplo, vamos dizer, chocante, né, é um país que nem a Índia. A Índia tem uma poupança de 27%, 28% ao ano. Tá? E cresce 6, 7. Se tu não cuidar, eles vão... Lá não falta miséria para resolver atender.
Então, a primeira tendência é assaltar esse dinheiro que sobe e jogar dentro do atendimento social. E estagna. Os próximos filhos, netos, etc., nós estamos vivendo esse problema, tá certo? Vamos dizer, nós, para resolver um problema social do país todo, tem que ter eficiência governamental, tem que ter governança e tem que haver poupança, tá certo? Então, fizeram a decisão do teto. Pô, mas se o teto é igual à receita, ou quase igual, né, eu tenho que ter poupança, tá certo? E essa macro, isso são regras, independente de regime político, Sem vamos dizer, tá certo? Né? Tem que fazer que nem a sua família, deixar de trocar as cortinas do país. É. Fantástico. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Jorge. O senhor, quando fala de gestão, o senhor fala que uma gestão eficiente consiste em saber o seu propósito e saber aonde quer chegar. Como um jovem empreendedor aqui, muitas vezes o que nos falta, até do ponto de vista pessoal, é entender qual é o nosso propósito, qual que é o meu propósito aqui nessa empresa ou até mesmo na vida. Como foi isso para o senhor? Assim, como o senhor se encontrou como empresário, se encontrou com o seu propósito? Para nós foi meio fácil, né, vamos dizer, porque nós tinha uma fábrica de prego que precisava de matéria-prima, tá? Então, o propósito foi primeiro conseguir matéria-prima, tá? Depois disso, nós voltamos a atingir um patamar razoável aqui em termos do Rio Grande do Sul. Aí diz, pô, o propósito é a continuidade, então os filhos, né? Então, nós temos que crescer. Então, fizemos uma política de crescimento. Quando esse tema de crescimento no Brasil bateu um pouco no teto, porque os concorrentes muito fortes, os Minas, Siderúrgica Nacional, Votorantim, etc., né, Mittal, o cara não me dá meio centímetro aí de mercado, meio por cento de graça, é guerra, tá certo? Então, na realidade, aí sempre vamos ver se conseguimos crescer no exterior, tá certo? Então, até hoje, os propósitos foram fáceis, relativamente fáceis. Né? Eu gosto de ver a simplicidade, a inquietude. Evidentes. Evidentes. Tá evidentes pelo cenário, tá? Mas às vezes as pessoas ignoram o que é evidente. Ali na frente e evitam de fazer... Mas tem que sentar na mesa e debater. Eu tenho conversado com políticos, tá certo? Né? Eu converso bastante. Eu disse assim, escreve teus propósitos, põe no papel. Antigamente só se usava assim no planejamento empresarial, ação e missão, tá? E aí escrevia isso em poucas palavras, etc. Né? Hoje, isso é curto demais para você dar a dimensão de um propósito, tá certo? A sua pergunta eu adorei, tá certo? Porque tu pega um governo de Estado, a União, né? Eu digo assim, bom, eu estou hoje, em relação aos estados, nós estamos aí, não sei, no 6º ou 7º lugar, né? Eu digo, eu quero que nosso estado atinja o patamar de 3º melhor estado do Brasil, né? Tem aqui um vizinho aí que está dando show, né? Santa Catarina, né? Tem menos politicagem e mais trabalho, é só isso, tá? Na realidade, então, vamos dizer, quando você pega educação, o que eu sonho com a educação, né? Eu diria o seguinte, como Porto Alegre tem a remuneração mais elevada de professores do Brasil, tem que ser a primeira educação. Tá? Então, eu tenho que debater esse tema, tá? Encarar o problema, né? Encarar o problema. As pessoas não querem encarar. Aqui em Porto Alegre, há 12 anos atrás, foi estabelecido que o café da manhã e o almoço contavam como aula dada. E quintas-feiras, metade do dia de quinta-feira e sexta, não tinha mais professor, tá certo? Então, é de uma irresponsabilidade, né? Vamos dizer, só matando a pau, tá certo? Não, porque isso é um crime. É um crime. É um crime contra as crianças. Eu não posso aceitar isso. E deixa eu te perguntar, doutor Jorge, sobre educação, né? Para quem te acompanha, né, há muito tempo, sabe o valor que tem a leitura na tua vida, né? Eu tive uma oportunidade, inclusive, de assistir um painel que era você e o Eduardo Janetti, e aí o Eduardo Janetti, eu conto essa história para sempre, né? O Eduardo já citou lá Goethe, e o Dr. Jorge falou, mas a interpretação em alemão é diferente, porque ele tinha lido em alemão Goethe. Então eu queria saber basicamente duas coisas. Quem é que despertou essa paixão pela leitura na tua vida? Dos pais. O exemplo, o teu pai e a tua mãe eram apaixonados por toda noite estava lendo livro. Legal. E se, assim, imaginando... Ele tinha a poltrona dele, assim, né? Era sagrado. É sagrado.
Ele tinha alguma leitura preferida? Assim? Não, ampla. Ampla. Legal. E aí, E ele, além disso, eu aprendi a ler o Estado de São Paulo porque meu pai, há 60 anos atrás, lia todos os dias o editorial do Estado de São Paulo. Ele disse, Jorge, lê. Ele volta e meia tinha um editorial inteligente para aprender política, coisa assim. Jorge, dá uma lida isso aí que tu vai aprender alguma coisa. e quais livros que tu... Eu sei que é sempre... a gente é louco pelas listas, né? Sempre tem aquela ideia de os 3 livros que o doutor Jorge... Mas assim, Eu misturo hoje pensando minha para... leitura. Atualmente eu tenho tido um pouco interesse de leituras históricas da evolução da educação espiritual, certo? Né? Então eu tenho tido. E outra coisa, eu leio business, coisa de negócio. Né? Então eu tenho quase que eu esgoto dentro desses 2 campos a minha E leitura. nessa jornada como leitor voraz, tem alguns livros que te marcaram mais do que outros? Ou não necessariamente aqui pode ser uma lista definitiva, mas quais são alguns nomes que... Eu acho que todos deveriam ler o livro Quem é John Galton. Com certeza. O meu amigo Salim Matar, tá certo? Eu me encontrava lá em Minas Gerais com ele, e ele é brilhante, etc. Né? Aí eu levei uma vez o livro Quem é John Galton e o outro livro do Donald Stewart, O que é Liberalismo, né? E dei de presente para ele, o Salim, né? Então o Salim fala até hoje que ele deve, mas eu digo, o Salim, com meu livro, sem meu livro, ia ser liberal, tá certo, né? Pelas convicções pessoais e comportamentais dele, né? Mas eu diria que talvez para qualquer um, né, assim, de poder entender o que significa esse comportamento de responsabilidade, inclusive a visão social das coisas, tá certo? Né? E nessa parte de educação espiritual que tu estás te interessando e lendo mais agora... Eu tenho lido um livro psicografado, tá certo? É interessante, né? E A isso Maria Helena que me ajuda nisso. é... Ela lê muito e se dedica a pesquisar, etc. Então, ela volta e meia me alcança o livro e eu dou uma demorada. Mas eu tenho pouco tempo para ler, né? Isso me incomoda. Eu gostaria de poder ler mais, tá certo? Né? Mas às voltas e meia eu consigo devorar livros. É muito difícil resumir o que significa para o ser humano ler livros, eu acho, tá certo? Né? Mas cada livro que a gente lê, né, e tem livro bom, etc., né, eu enriqueço um pedacinho mais a minha vida, tá? Né? Então, vamos dizer, se eu não lesse, a minha capacidade de vida ia estar em relação às experiências dos fatos que aconteceriam. Né? Agora, se tu lê dezenas de livros da tua vida, tá certo? Tu vai adicionando capítulos de experiência em cada livro, né? E é interessante quando tu termina o livro, a gente normalmente tira às vezes é uma coisa só, mas às vezes tu tira 3, 4 coisas que tu incorpora no teu modo de pensar e no teu comportamento, tá certo? Né? Eu acho que o maior castigo que eu poderia ter é não poder ler, sabe? E eu leio muito noticioso político, né? Vamos dizer, eu faço um esforço enorme, né, para acompanhar o que acontece no país, vamos dizer. Principalmente o país hoje, né? A gente tem angústia, né, que estão acontecendo absurdos no desbalanceamento entre os poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, né? Então, o judiciário está brincando de executivo, né, vamos dizer, o legislativo está mais preocupado em assaltar o orçamento para poder consolidar a sobrevida do político, etc. Então, nós estamos conseguindo viver num momento extremamente confuso. De outro lado, tem coisas fantásticas, né? Vamos dizer, o atual, agora ele saiu do Ministério Tarcísio, né? O ministro da Infraestrutura, né? Eu pessoalmente digo assim, o orçamento dele é 6 bilhões e meio, e ele conseguiu atingir agora no fim do governo uma contratação de projetos entre privatizações, concessões, etc., né? Ele conseguiu chegar ao número de 800 bilhões, certo, né? Então, o que um gestor faz? Como eu trabalhei com ele
desde o governo Dilma em gestão, tá certo, né? Depois o governo Temer, que foi decisivo no planejamento e estruturação da ferrovia, etc., né? Com tudo com o MBC, né? Quando encontra um gestor altamente capaz e que rompe as barreiras históricas, né? É um troço maravilhoso, né? Sobre a parte de educação, eu acho que fazendo um gancho com o que a Lu trouxe, né? De fato, muita coisa mudou nos últimos 60, 70 anos, né? Mas tem coisas que não mudaram, né? Acho que quando a Não, gente... pior que mudaram para pior. Ou que mudaram para Né? pior. Porque se eles Exatamente. tivessem mantido a relação Tava bom. educacional do professor com o Exato. aluno, que eles acabando com o normal a trabalhar, E- deseducaram o professor a ter essa relação pessoal, Exatamente. piorou. Por isso eu digo, há 50 anos atrás, a relação aluno-professor era melhor do que hoje. Exatamente. E é isso que eu queria trazer, assim, o quanto que a gente tem que retomar coisas do passado, né? E aí vem uma perspectiva até de tradições ou determinadas, porque de fato, assim, uma das perguntas que eu ia falar justamente para um leitor feroz que acredita profundamente na leitura, né, na educação, toda essa pauta que está acontecendo com relação à linguagem, né? E discussões que aqui não vou entrar no certo ou errado, apesar de ter minhas próprias convicções, eu queria te ouvir qual é a leitura que tu faz desse contexto, né? Porque a gente vê pessoas cada vez mais com dificuldade, analfabetos funcionais, a leitura caindo a Não patamares sabem escrever. Eu estou convicto que o problema na educação é essencialmente um processo de gestão. As estruturas corporativas têm pavor de gestão, porque com gestão tu controla, né? A frase uma só: sem medir, quem não mede não gere. É só isso, tá? Então tu tem que medir tudo, tem que medir tudo. E na tua própria vida, eu agora ontem trabalhando, ontem nós estávamos discutindo com um projeto sobre metodologia de gestão. Aí eu disse assim, pô, nós temos que saber, vamos dizer assim, em termos de educação básica, né? Quanto o município tem de receita por habitante? Quantos alunos estão na escola? Quanto dinheiro eu invisto na escola em relação ao retorno e o custo que tem? Quer dizer, é como eu vou administrar a empresa, tá certo? Ou tem alguma diferença? Né? Quando o pessoal não, o governo é diferente, é tudo igual. Tá certo? Tem que ter indicadores de medir, né? Premiar, reconhecer. O pessoal tem pavor de meritocracia, tá certo? Né? Porque a meritocracia tira fora o incompetente, ou professor incompetente tira ele, recapacita e treina, dá uma segunda chance ou até uma terceira. Mas não pode ter um mau professor para um aluno. Né? Sim, doutor Jorge, o senhor fala também em algumas palestras que existe uma questão, um problema de uma crise política, existe crise econômica, mas que pouco se fala de crise educacional e crise cultural. Como é que o senhor vê, assim, como um empresário, que essa crise cultural se manifesta e como ela afeta o universo dos negócios? Cultura é o estágio superior da educação. Então, o nível de educação vai até aqui, depois vem cultura. Eu tenho uma visão bem clara, hoje falei ESG, né? Eu tenho um pouco de restrição porque eles não juntam. Né? Eu também. Separa, também. e o troço é um só. Mas eu trabalho há muito tempo com um conceito bem claro de sustentabilidade. Tá? Esse trabalho foi desenvolvido muito forte também com material de educação em Harvard, etc. Então, eu tenho que ter a sustentabilidade econômica, a social e a ambiental, e eles têm que trabalhar balanceado, tá? Eu entrei um pouco nesse tema, tá? Mas essas três são decisivas, tá certo? O outro setor que tem é da competência humana, tem que ter o THC para todos, tá certo? Competência técnica, competência humana e a competência conceitual. A conceitual é em que momento tu dá o bote, tá certo? Vamos dizer, o que tu faz ou não faz. Agora, e tem que satisfazer os stakeholders. Então, todo mundo tem meia dúzia de stakeholders, tu tem que analisar se stakeholder está satisfeito ou não. Com esse pacote, tu tem que entrar em qualquer tipo de entidade, ela é social,
terceiro setor, etc., tu tem que entrar com esse tipo de avaliação e medição e sempre definindo o propósito. Que propósito eu tenho, né? Porque se eu não definir o propósito, eu me empolgo um pouco com isso e aquilo, né? Dizer, o propósito tem que ser esse. Tá certo? E aí, nesses três temas, né, entre os processos econômicos, social e ambiental, né, Harvard colocou mais duas palavras, tá? Né, é a, a educação e a cultura. Tá? Então, e eu digo sim que hoje no Brasil, né, esses três ainda nós quebramos o galho, tá? Uhum. Agora, visão cultural, tá? Porque a gente fala só em cultura de arte, mas a cultura é um tema. Uma boa educação é um problema cultural, né? Bom, e, e, então, vamos dizer, esses dois pontos, né, são chaves, tá certo, né? E que eu digo é onde nós estamos mais atrasados no Brasil. Mas deixa eu fazer uma provocação, porque eu entendo que o sistema educacional tem um problema grave de gestão, certo? Mas quando eu te pergunto, né, de onde é que vem a paixão da leitura, ela não foi nem do Farroupilha ou nem da URGS, veio de casa. O quanto que hoje em dia, de certa maneira, está tentando também, às vezes, num discurso de terceirização da educação, onde talvez no epicentro, na família, é que se deve justamente fomentar a educação. Mas a loucura vai a tal ponto do desandamento, né, que tem pais hoje que acham que a educação é do colégio. É o, Né? são Não, órfãos de pais vivos, né? não, mas isso é um Mas é verdade. desvirtuamento que está existindo, né? Tá certo? Né? Como os pais educar dá trabalho, tá certo? Então, Exato. eles não, estou pagando colégio para fazer isso, tá certo? Exato. Então, É como se tu trouxesse o falha consultor na cultural, né? empresa e dissesse, o consultor vai resolver a empresa. Não vai funcionar. E eu até ia te perguntar, desses movimentos que tem agora de homeschooling, o quanto que tu percebe que há uma oportunidade de uma retomada, inclusive, da educação pela família, né? Mas tu desse um toque, vamos dizer, parcialmente, troço, quando falasse como era a educação histórica, tá certo? Né? Eu acho que a primeira coisa é nós nos convencermos que todo o processo educacional passa pela relação professor-aluno. E se tu romperes isso, tu não, nem adianta discutir o que eu vou ensinar ou não, tá certo? Né? Então, esse tema, vamos dizer, tem sido rompido, tá? Por todos os fatores. Então, realmente, o desafio que nós temos hoje na educação, né, por isso que esse sistema que trabalhamos com Richard Lucht, de acompanhar os pais na hora, né, de saber se o filho está na aula ou não, né, isso é fantástico, porque os pais começam a acompanhar, tá certo? Né? E recebem tem que envolver os pais, tá certo? E se a nota tá boa ou não em tal matéria, por que tá ruim, etc. Isso é por isso eu digo, a nova tecnologia, teoricamente, pode nos fazer ganhar um tempo fantástico nisso. Né? Eu acredito muito, porque as novas tecnologias da relação de trabalho nas empresas, né, e da relação cliente, etc., as revoluções não param. Né? E na educação é a mesma coisa. Vou puxar um pouco para o lado de uma pergunta, mas é que eu não quero passar, eu sei que o tempo vai correndo e o esporte, Dr. Jorge, para mim é uma outra pauta, porque o senhor tem uma longa tradição em vários, tem um envolvimento enorme em vários dos esportes, né? É um dos capítulos mais importantes em relação à educação. Então tá, não vou nem fazer a pergunta, já vou. Mas eu queria te ouvir assim, o papel do esporte em toda a tua família, na tua vida, né? Em todo o fortalecimento dessas virtudes. Novamente, né? eu tenho que agradecer aos pais, tá certo? Teus pais eram Minha ativos. mãe era atleta de ginástica e de tênis, tá certo? Ela é envolvida. E eles andavam a cavalo e com isso eu me envolvi com o tema de cavalos. Né? Mas eu acho que qualquer esporte para mim é bom.
Sim, porque até medalha olímpica a família de vocês teve. Então, assim, quão importância foi isso em forjar vocês enquanto atletas, enquanto competitividade? Já falaste disso Já falei? Quando? na busca da excelência. Na busca. Eu busquei na criação de cavalos, né, em envolvimento com os filhos, etc., mais nada do que a busca da excelência. E eu tenho até um pouco de constrangimento de falar, mas eu sou o único criador, talvez no mundo, tem um criador lá, um Schockmöhle, que cria não sei quantos mil cavalos, mas eh, eu consegui botar numa única Olimpíada 3 cavalos de criação minha. Na Olimpíada de Esporte do Salto, entram 75 cavalos, né? As seleções fazem para selecionar as equipes, tá? Bom. E o mundo cria mais ou menos 150 mil cavalos por ano, tá? Entre toda a Europa, tá certo? E Estados Unidos, o Brasil, a América Latina, a Argentina cria mais, etc. Né? É por aí, 150. E o cavalo dura uns, vamos dizer, entre 4 a 6 anos. Então, tomamos 5 anos. Então, se cria 750 mil cavalos, teoricamente, poderiam estar na Olimpíada tomando 150 mil por ano, né, desses anos. Tá? Eu consegui botar 3 de 75, né? Se você calcula o percentual. Então, é uma paranoia de busca de excelência pesquisada, etc. Né? E, além disso, o André também fez 2 medalhas de bronze em Olimpíada, por equipe, né? E individualmente fez um 4º lugar. Certo? Né? A Karina também já participou nos Jogos Pan-Americanos, também já ganhou medalha de prata, tá certo? Né? Então, eu envolvi todos, sim, e, né? Então, desse tema, novamente, é com paranoia de excelência. Né? Interessante, né? E eu preciso te perguntar sobre o surf, né? Porque eu acho que o senhor trouxe o surf, né? O sul do Para o Brasil, sul. Eu ia dizer, outra vez, em outro evento, eu falei do Rio Grande do Sul e fui imediatamente corrigido por alguém que estava do lado e disse, não, Santa Catarina também foi. E qual é o papel, né, do surf? Porque eu acho que o surf é uma metáfora para muitas coisas na vida. Porque é um ambiente que tu não controla, né? Cada onda é uma onda, então tem uma série de metáforas. Eu escrevi até um texto e consegui achar uma explicação do surf. Eu comecei a surfar aos 28 anos, tá certo? Eu ia ao Rio de Janeiro quase toda semana, cada 15 dias. Nós estávamos construídos lá em Santa Cruz, que é ao sul, né? Do estado do Rio de Janeiro. E então eu ficava morando lá em Ipanema, tá? E aí eu vi alguns surfistas começando, tá? Sim, porque foi de fato o início do surf no Brasil. Com prancha de madeirite, tá certo? E tinha uma carpintaria que fazia as pranchas ali entre Copacabana e Ipanema, ali, né? Tinha uma carpintaria que fazia. Aí a primeira prancha, eu tenho guardado ela até hoje, é de madeirite, sem frutação, né? Fazia com pé de pato num pé, né? Então, eu vi aquele troço no arpoador, tá certo? De madrugada, o pessoal ia lá para pegar a onda, e aí comecei a me entrosar e tentei trazer para o Rio Grande do Sul. Comecei a me entrosar, é muito bom, né? Não, mas tive que me entrosar, né, para trazer os caras para cá, para ensinar. E que ano que vocês começaram a se envolver com Santa Catarina, por exemplo? Vamos dizer que com 30 anos, 36, mais 30, 66. Agora, o surf é um troço sensacional, porque o pessoal ainda não... Eu não vi isso assim bem analisado, mas tu está permanentemente em análise de que onda eu vou pegar. Vamos dizer, antes de pegar uma onda naquele local, tu já faz uma pesquisa do mar. Então, essa relação do surfista com a natureza é um troço genial, né? Porque quando tu está lá no mar, tu vê a onda vindo lá de fora, onde é que ela vem? Mais para cá, mais para lá, certo? Mas que ponto eu tenho que ir? Tem que avançar mais ou menos, porque a onda nunca quebra exatamente no mesmo lugar, né? Isso muda. Então, vamos dizer assim, é quase um balé, né?
de análise de vivências, troço, é muito, muito interessante esse esporte, né? Lógico que esse também evoluiu, né? Eu fazia com prancha grande, a gente pegava onda só para um lado, etc. Hoje Sim, a turma tá, tá no tá dando gira-gira. cambota, né? Sim. Vamos dizer, então é um troço de louco, né? Mas como todos os esportes, né? O mundo dos esportes teve evoluções fantásticas, dos quais o surf, indiscutivelmente, é. E esse litoral brasileiro aí também propicia bastante isso. E aproveitando esse gancho sobre a leitura do mar, a leitura das circunstâncias, né? Acho que uma das coisas que a gente, enquanto empreendedor, tenta é o tempo inteiro estar fazendo a leitura mais lúcida da realidade, né? Com o máximo de clareza, porque com isso tu consegue, de alguma maneira, mensurar riscos, tomar riscos e Onde assim é que por está a diante. brecha? Né? Onde é que está a brecha? Aproveitar ondas que estão surgindo. Exatamente. É a mesma né? coisa. E Mesma coisa. É absolutamente igual. Todo CEO deveria surfar. Isso é impossível, né? Mas a atitude, vamos dizer, isso é muito interessante, né, do empresário, né? O grande dilema é essa inquietação de busca, né? A busca é que é a inquietação, né? Buscar a onda, buscar o produto, né? Buscar a educação, buscar a cultura, buscar a ordem política, tá certo? Sim. A Essa é a palavra mais difícil. é a busca, a inquietação é uma busca, tá certo? A busca da excelência. Em algum momento tu te deu conta que a busca te dava o prazer e não determinadas conquistas? Porque para te manter com essa cabeça jovem, com essa leitura lúcida da realidade, tem que de alguma maneira criar o prazer no processo, né? Não tá em algum momento, porque são muitos momentos, né, que vão ter de altos e de baixos, né? É dessas variantes que eu me envolvi, né? Vamos dizer, esse conceito de busca de excelência, né? E não é uma excelência fazer melhor que o outro, é uma excelência de satisfação, de realização, tá certo, né? Porque cada um tem a sua excelência do seu modo, tá certo, né? Então, vamos dizer, no fundo, é uma inquietação permanente de busca de oportunidades ou fatores, né? Vamos dizer. Então, vamos tomarmos aí o Museu do Iberê, né? Eu tinha uma amizade pessoal razoável com o Iberê, fazia visitas, bate-papos com ele, e ele dizia: "Jorge, o que eu faço com esse meu acervo?" A dona Maria administrava isso. Aí, quando ele faleceu, né, essa pergunta pairou no ar. Eu disse: "Pô, vamos ter que fazer um museu para o Iberê, então." Resposta sim. Então tem que fazer um Sim, senão, museu. né, levou algum tempo, né? Sim, sim. Mas aí eu disse: "Bom, um Iberê, um estado que nem o Rio Grande do Sul, vamos dizer, de qualquer forma, né?" Eu digo: "Quando é que nasce um Iberê?" Nasce cada 100 anos ou 200 anos. Né? Então, se nós não fizermos uma coisa à altura do Iberê, né, nós não vamos homenagear, vamos dizer, o artista, vamos dizer, de maior impacto. Né? E isso é indiscutível. Hoje, as obras do Iberê são disputadíssimas e com valores enormes. Né? Então, aí eu comecei a mexer nisso, procurei achar uma solução para o arquiteto, com a construção, né, etc. E aí, realmente ali eu também foi uma busca de excelência em relação ao Iberê, né. E não tem um Não tem paradoxo. nenhum artista no Brasil que tem um museu Não, para ele assim, né. definitivamente. Que nem aquele ali. O que eu ia te perguntar é se não tem um paradoxo com essa nova geração, e aqui a gente se coloca como a nova geração, dessa coisa do tudo é muito rápido, tudo é muito veloz, então agora o que vale é a versão beta, né? Então tem essa coisa do. Só que a versão beta, ela de alguma maneira, ela Mas o Medina é conflita. versão beta? Hum? O Medina é versão beta? Claro que não, né? Então acabou essa discussão, É isso aí. blá, 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 tá certo? Porque a excelência, ela não para ali, né? Não, a excelência é o conteúdo, profundidade, tá certo, né. Então, vamos dizer, eu não acho errado esse troço, vamos dizer, da Não, eu concordo inquietação 100%. A pergunta era para empurrar essa verdade aí, né? Porque é muito, blá, 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 muito blá blá blá. né. E aproveitar assim, doutor Jorge, tu imaginava uma trajetória tão bem sucedida em tantos aspectos, com tantas entregas, com tantas. Quando tu tinha 30 e poucos anos, pegando onda lá no Rio de Janeiro, tu conseguia projetar, tu tinha essa visão de forma absolutamente transparente, assim, Não,
eu não imaginava isso, né? Mas um troço eu recebi de casa, né? O que tu faz bem feito, tá? Então, eu comecei a mexer com os cavalos, eu fiz bem feito, tá certo? O Iberê fiz bem feito, né? Vamos dizer, uma coisa que eu tenho uma participação pequena, etc., mas ajudei, né? Hospital Moinhos de Vento, tá certo? Nós conseguimos ser o segundo melhor hospital, o segundo melhor hospital do Brasil, né? Quando eu trabalhava no conselho lá, né, eu botei uma idade limite para os conselheiros, né? Foi um troço meio chato, mas tinha os velhos gagá lá, né? Naquele tempo tinha 80 e tantos anos, né? Eu tô com 85, então tu tem que ver, né? Mas eu quando saí do conselho, eu escrevi, né, que eu disse, olha, nós temos que lutar para procurar ser o melhor hospital do Brasil, tá certo? Mas por quê? Porque eu via o nível e a capacidade da formação dos nossos médicos, tá certo? Né? Do seu meio acadêmico. A gente via a inquietação dos médicos correndo, pesquisando e viajando pelo mundo para se capacitar, tá certo? E eu via um nível de enfermagem, que eu via outros hospitais pelo Brasil, eu disse, putz, isso aqui tem uma estrutura educacional que podemos ser melhores, tá certo? Né? O senhor fala também que cada empresário tem que contribuir para a sua paróquia, né? Então, olhar para o seu espaço ali, social, e sempre contribuir na medida do seu alcance também. E a paróquia da empresa em proporção ao tamanho da empresa, né? Sim, Se o cara tem uma na esquina assim, né? é o Então bairro. é ali aquela quadra, né? A calçada na frente dele, com a vizinhança, né? Tem que trabalhar nesse sentido, né? E quando vamos dizer, tu estás numa posição de todo o país, né? A tua paróquia fica um conjunto, né? Toma outra dimensão, mas não pode abrir mão da consciência da responsabilidade. Né? Deixa eu fazer uma pergunta também, doutor Jorge. Bom, tu está comentando aqui que a lógica de gestão ela é sempre a mesma, né? A gente precisa enxergar um gap, uma lacuna, né? Mirar num objetivo, medir e conseguir executar. Exatamente. E eu me lembro de uma palestra que eu assisti sua, deve ter sido há uns 10 anos atrás, que tu falaste sobre o desafio da liderança no contexto de empresas sem fins lucrativos e especialmente quando a gente tem voluntários, né? Então, como liderar voluntários? E eu lembro que isso me marcou muito, né? Então, aproveitando esse contexto onde tu estás envolvido, né, com no mínimo 4 iniciativas, né, sociais, quais são os desafios que tu vê? Não são 4, são 20. Tá? São 20? Não, mas as maiores são 4, 5, né? Mas eu palpite, eu participo mais. Legal. Então, quais são, né? Como tu vê essas diferenças dos desafios de gestão e liderança dentro do ambiente empresarial e dentro dessas iniciativas sociais? O limite da empresa, né? Ela bate no limite do seu entorno. Tá? Então, eu acho, assim, até numa visão mais ampla, que o único modo de melhorar as coisas é a pressão da sociedade civil. Tá? Então, a sociedade civil tem que se conscientizar que ela tem que pressionar ou trabalhar para ter estrutura política que as coisas melhorem. Tá? Não tem outro caminho. Né? Se deixar o político ficar vagabundo, ele fica vagabundo. Se tiver pressionado, ele vai melhorar. Mas também eu digo assim, o empresário não atender direito o seu cliente também morre. Tá certo? Então é mais ou menos igual. Agora, o que acontece nessa estrutura, né? Que na sociedade civil, né, tem gente com maior responsabilidade e menor. Tá? Eu acho que o empresário ele é um beneficiário da estrutura que ele conquista, market share, posição, etc. Tá? Então, eu acho que ele é o maior responsável para pressionar o sistema da sociedade civil. É bem simples, é só isso. Né? Então, vamos dizer, tudo que eu faço, eu estou tentando devolver muito do que eu recebi, tá certo? Então, se eu recebi uma oportunidade de educação, de trabalho, de formação, etc., eu tenho que devolver, né? Simples, né? Cara, é impressionante.
Eu queria te perguntar a gente está encaminhando para o final, infelizmente, né? A turma vai acabar todas as baterias Dava das para passar câmeras, dias. mas eu A queria... nossa ainda não. A nossa ainda não, a gente desliga e segue. Pra seguir aqui. Mas eu queria saber, aos 85 anos, né? Quando tu olha e percebe todas as tuas entregas, conquistas, realizações, o que seria ainda o teu grande sonho em termos de legado, se é que tem como contribuir mais? Mas Porque eu sempre tem vejo uma busca, a né, tua Pedro? energia, a tua busca, ela é incessante, né? Ela é bastante ampla, né, vamos dizer. Eu tenho preocupações grandes com a governança, tá certo? E com a educação, né? Eu falei dos itens que nós cuidamos no MBC, né? Eu acho que os maiores temas são esses, tá certo? Sendo a mais importante a educação, né? Então, eu hoje, vamos dizer, a maior sonho de realização é avançar na educação, tá certo, né? Eu estou me dedicando razoavelmente a isso, né? Eu tenho tamanha convicção de que quando eu analiso um prefeito, um governador, um político, né? Se ele não tiver paranoia de melhorar a educação, eh, eu, para não dizer, eu fico com nojo dele, tá certo? Né? Compreendo, porque o tema é tão importante, né? Que a prioridade tem que ser de todos no sentido da educação, né? Porque com a educação, e, e pior que nós estamos com uma educação praticamente estagnada, né? E os outros estão evoluindo. Quem está estagnado está indo para trás, tá certo? Então, na minha visão, a coisa mais importante que nós todos temos que nos empenhar é, é na educação. Por isso que essa instituição é importante, porque ela trabalha na educação, na capacitação do empresariado, envolvendo em temas globais, tá certo? Isso é uma maravilha, tá certo? E faz tempo que nós não tínhamos uma união com as características como estamos vivendo, tá certo? Parabéns. Para nós, fundador, né? Gente, eu estou embedado aí pela energia, a vontade de sair trabalhar agora, imediatamente sair trabalhando. Dr. Jorge, eu queria agradecer de coração assim, a oportunidade. A gente sabe da dificuldade da tua agenda, te ter num lugar que para a gente é tão importante. A gente está aqui nas caldeiras, né, que foram ocupadas pelo AJ Renner, e com uma pessoa que vem desempenhando um papel de transformação na nossa sociedade que não tem preço. Se a gente tem alguma chance de gerar alguma contribuição, é porque tem nomes como o do senhor que vem contribuindo drasticamente aí há muitas décadas, né? Uhum. Além de trazer o surf, né? Que eu acho que é mais uma contribuição. Faz parte, né? Faz parte. Esse mundo sem surf ia ser muito chato. Ele já é maluco, né? Se não tivesse o surf ia ser complicado. Ia ficar todo mundo doente, né? Mas eu agradeço o convite, vamos dizer, para mim foi um prazer fazer esse bate-papo, né? Principalmente uma instituição como Caldeira, né? Vamos dizer, quando me mencionou um pouco o problema de idade, etc., né? Eu acho que a grande pergunta que cada um de nós tem que fazer, e eu faço essa pergunta para mim permanentemente, né? A que nível eu estou sendo útil para a sociedade, para o conjunto? Eu continuo útil ou não continuo útil? Eu sou realmente útil ou só para mim, tá certo, né? Então essa pergunta, né, vamos dizer, quando eu vejo gente fugindo do conceito da responsabilidade social, né? Eu acho que essa pergunta cada um deve tentar responder o seu nível de utilidade, tá certo, né? E meu desafio é, vamos dizer, principalmente vencer na educação, mas eu diria que também em termos pessoais de saúde e capacidade de poder continuar a ser útil, né? Isso é um prazer. Dr. Jorge, Lu, obrigado pela presença. Matheus, muito obrigado aí pelas perguntas também. Eu, em nome da comunidade mesmo, Caldeira aqui, Dr. Jorge, assim, não é só porque o senhor é fundador, não é só porque o senhor vem ajudando de milhares de maneiras aqui o projeto, mas a gente está de forma muito entusiasmada, acreditando que a gente pode ser útil de alguma maneira. Então, pode ser, não, já somos. Já somos. Eu mas acho com que muita humildade.
muita humildade, Não perde. sem vaidades. Isso aí. Mas Então, eu acho que já temos conseguido muito com a Caldeira, né? Eu acho que o maior fator de transformação que já está sendo realizado pelo Caldeira, conseguir mobilizar a comunidade, né, com os que têm competência, inteligência, educação, como os membros da Caldeira têm, para poderem ser úteis para a sociedade como um todo, em benefício de todos, enfim, né? Essa consciência, né, é que faz a maravilha. Né? muito obrigado. Gente, muito obrigado. Um prazer enorme, um privilégio nosso aqui poder ouvir e aprender contigo. A idade e a quilometragem ajudam, né? Obrigado, Muito gente. bom. Muito obrigado a participação, a todo mundo que acompanhou o conteúdo até o final. E volto a convidar todos a participarem aqui do Instituto, da comunidade Caldeira, e que a gente possa ter mais oportunidades de troca de conhecimento e de aprendizado com nomes que eu acho que, de novo, são parte da história do nosso país, história, enfim, do mundo, né, em termos de contribuição. Então, é pouco dizer que tu só foi útil, né, dentro dessa transformação. Sim, mas é bom fazer a pergunta. Eu É recomendo. uma boa Faça pergunta. qual é o meu nível de utilidade ou não, né? Os outros estão sendo úteis para mim ou eu estou sendo útil para o conjunto? Né? Demais. Excelente. Obrigado. Obrigado, Obrigada, gente. pessoal.